Enquanto o forasteiro segurava o diário e as cartas encontradas no cofre, a luz de sua lanterna revelava palavras que pareciam pulsar com uma urgência esquecida pelo tempo. Cada carta desdobrada trazia mais peças do quebra-cabeça, revelando os profundos arrependimentos e as promessas quebradas que haviam conduzido à maldição que agora assolava a casa. Ele começou pelo diário, onde o espectro ao piano, em vida conhecido como Frederico, detalhava os últimos dias antes da tragédia. O ritual descrito era complexo, envolvendo símbolos arcanos e noites específicas de alinhamento lunar. A última entrada era uma súplica desesperada por mais tempo, que ele nunca teve. Com as cartas e o diário em mãos, o forasteiro sentia o peso de cada palavra, como se as próprias paredes da casa sussurrassem para ele prosseguir. Sabendo que precisava de ajuda, ele guardou os documentos em sua mochila e se dirigiu ao encontro do espectro ao piano, que o observava com uma expressão de expectativa misturada com tristeza. "Eu encontrei o diário", disse o forasteiro, sua voz quebrando o silêncio sepulcral. "E as cartas? Parece que há uma maneira de acabar com isso tudo, de libertar você e sua família, mas preciso de sua ajuda." O espectro, cuja forma parecia ganhar mais substância à medida que a esperança crescia, assentiu lentamente. "Eu sabia que você era diferente", ele murmurou. "Sim, eu ajudarei, mas esteja avisado. O ritual não é apenas uma forma de quebrar a maldição, mas também um convite para que outras entidades possam se manifestar. Você deve estar preparado." Naquela noite, sob o brilho prateado de uma lua crescente, o forasteiro e o espectro prepararam o ritual no grande salão da casa. Símbolos foram traçados no chão, com cinzas do antigo lareiro. Velas foram posicionadas em pontos estratégicos e as cartas foram dispostas em um círculo ao redor deles. Conforme o ritual progredia, uma neblina fria começou a se formar e vozes distantes ecoavam pelas paredes, como se o passado estivesse lutando para se fazer ouvido no presente. O forasteiro, guiado pelas instruções do espectro, recitou as palavras antigas, cada sílaba um sopro de poder. Com um estrondo final, uma luz intensa irrompeu, envolvendo tudo. Quando a luz se dissipou, o forasteiro encontrou-se sozinho. O espectro e as sombras haviam desaparecido. O silêncio que se seguiu era diferente. Não mais opressivo, mas pacífico, como se a casa finalmente respirasse aliviada. Ao sair da casa ao amanhecer, o forasteiro olhou para trás. A casa parecia diferente sob a luz do novo dia, como se um grande peso tivesse sido levantado de suas estruturas antigas. Ele sabia, no entanto, que a história da casa abandonada era agora parte dele. As cartas e o diário, guardados seguramente em sua mochila, eram prova de que, às vezes, as sombras do passado precisam de luz para serem verdadeiramente vistas e entendidas. E enquanto se afastava, uma última olhada para trás revelou que uma das janelas do andar superior estava agora aberta, como se ainda existisse alguém pedindo por ajuda e implorando para que ele retornasse à casa, para que pudesse ajudar com todo o conhecimento obtido sobre os rituais. Ao retornar à casa abandonada, com os novos conhecimentos adquiridos, o forasteiro sentia uma mistura de determinação e receio. O sol se punha no horizonte, lançando um brilho alaranjado que fazia a velha mansão parecer ainda mais enigmática e imponente. Dentro da casa, o ar estava impregnado com uma sensação de expectativa silenciosa. O forasteiro abriu o diário uma vez mais, folheando até a seção que detalhava o ritual mencionado nas últimas anotações do antigo senhor da casa. As palavras eram urgentes
escritas com uma caligrafia trêmula que transmitia o desespero do autor. Segundo o diário, o ritual era a última tentativa de reverter a maldição que se abatera sobre a família por gerações. Era necessário realizar o ritual exatamente como descrito na noite de lua nova, quando o céu estivesse mais escuro e o véu entre o mundo dos vivos e dos espíritos mais fino. O forasteiro reuniu os itens necessários listados no diário: velas negras para formar um círculo de proteção, um punhado de terra de 7 diferentes encruzilhadas da região, e um espelho antigo que pertencera à família, encontrado no sótão empoeirado da casa. Cada item tinha seu lugar específico dentro do ritual, cada um carregado de significados e história. Ao posicionar as velas, ele sentiu uma mudança na atmosfera da sala, como se a própria casa antecipasse o que estava por vir. O vento, lá fora, começou a soprar mais forte, fazendo com que as janelas batessem ruidosamente. Uma vez tudo preparado, ele acendeu as velas, uma a uma, seus olhos nunca deixando o espelho, que agora refletia a dança das chamas. Começando a recitar as palavras do ritual, a voz do forasteiro ecoava pelos corredores vazios, misturando-se ao som do vento e ao ranger das madeiras antigas. À medida que avançava, o espelho começou a embaçar e figuras sombrias pareciam se mover dentro de seu reflexo, como se o vidro se tornasse um portal para outro mundo. Subitamente, a casa estremeceu, um som profundo e retumbante que parecia vir das fundações. As velas piscaram como se fossem se extinguir, mas não apagaram. O forasteiro continuou, sua voz agora quase um sussurro, pronunciando cada palavra com cuidado, sabendo que qualquer erro poderia ter consequências imprevisíveis. Ao concluir o ritual, uma calmaria inexplicável se instalou. As sombras no espelho dissiparam-se como fumaça, e o reflexo da sala retornou ao normal. No entanto, o silêncio que se seguiu não era vazio, mas carregado de uma nova presença. Como se a casa tivesse absorvido a essência do ritual e aguardasse seu próximo movimento. O forasteiro, olhando ao redor, percebeu que, embora a noite ainda estivesse escura lá fora, dentro da casa, uma suave luminosidade parecia emanar das paredes, como se a energia do ritual tivesse infundido o lugar com uma nova vida. Ele sabia que o ritual tinha sido apenas o início. As anotações no diário sugeriam mais, falando de outros locais, outros rituais que poderiam finalmente desvendar o mistério da maldição e talvez trazer paz àquelas almas há muito atormentadas. Decidido, o forasteiro preparou-se para seguir o rastro das lendas mencionadas nas páginas amareladas. A história da casa abandonada continuava a se desdobrar e ele estava agora mais envolvido do que nunca. Cada descoberta um passo para a verdade. Cada sombra uma lembrança de que o passado nunca está verdadeiramente morto. Impelido pelo sucesso parcial do ritual e pelas pistas encontradas no diário, o forasteiro decidiu explorar os locais marcados no mapa antigo que tinha desvendado na casa. Cada local era um marco dentro da densa rede de mistérios que parecia envolver a vila e as terras circundantes. A primeira localidade era uma antiga capela em ruínas, escondida nas profundezas da floresta, a qual diziam ser o lugar onde os primeiros sinais da maldição haviam sido notados. As árvores ao redor eram altas e densas, criando um véu que mal deixava a luz solar penetrar. Ao chegar, o forasteiro sentiu uma descarga elétrica no ar, um sinal de que aquele lugar estava saturado de energias antigas. No centro da capela, entre escombros e vinhas que reclamavam as pedras como suas, ele encontrou um altar desgastado, sobre o qual estava esculpido um símbolo que também aparecia no diário.
Era um círculo entrelaçado com uma estrela de 5 pontas, o qual, segundo o diário, representava a união e o equilíbrio das forças que regiam a maldição. Colocando sua mão sobre o símbolo, o forasteiro sentiu como se uma onda de frio percorresse seu corpo, seguida de um breve vislumbre de pessoas vestidas em trajes de outra época, realizando seus próprios rituais e súplicas. Esse flash foi rápido, mas intensamente claro, proporcionando-lhe uma compreensão mais profunda do desespero e da esperança que aqueles antigos habitantes haviam depositado em seus atos místicos. Motivado por essas visões, ele seguiu para o próximo local, uma antiga biblioteca que havia sido parte de um monastério, agora apenas uma sombra de sua glória passada. Entre os corredores de livros mofados e pilhas de pergaminhos desfeitos pelo tempo, o forasteiro encontrou mais registros e contos sobre a maldição. Os textos falavam de uma antiga família que havia tentado controlar as forças da natureza para seu próprio benefício, apenas para ser consumida por elas. Cada local visitado adicionava uma camada de compreensão e, ao mesmo tempo, de complexidade ao que ele já sabia. Era como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça era vital para a visão completa. Finalmente, após semanas de buscas, o forasteiro se viu diante de um antigo cemitério, mencionado no diário como o coração da maldição. Era um lugar sombrio, coberto pela névoa que parecia nunca se dissipar. Lá, encontrou um mausoléu com inscrições que narravam a história da família e suas tentativas de lidar com as forças que haviam desencadeado. No centro do mausoléu, havia um sarcófago de pedra, sobre o qual estavam gravadas mais inscrições e símbolos místicos. Sentindo que aquele poderia ser o ponto de virada, o forasteiro preparou-se para realizar o último ritual, aquele que poderia finalmente quebrar a maldição ou selar seu destino para sempre, na história daquele lugar amaldiçoado. Ele começou a organizar os itens necessários ao redor do sarcófago, cada um colocado meticulosamente conforme as instruções do diário. A lua estava cheia, banhando o cemitério com uma luz prateada que dava ao local uma qualidade etérea. O vento sussurrava entre as lápides, como se os antigos estivessem observando, aguardando o desfecho de séculos de história. À medida que a noite caía mais densa sobre o antigo cemitério, o forasteiro completava os preparativos para o ritual final. Cada vela acesa, cada símbolo traçado no chão ao redor do sarcófago, cada palavra antiga recitada, parecia ecoar por entre as árvores e as lápides, como uma prece antiga, quase esquecida. Iniciando o ritual, ele pronunciou as palavras cuidadosamente, consciente do poder que elas carregavam e do equilíbrio delicado entre libertação e perdição. À medida que continuava, o ar ao redor começou a vibrar e uma bruma espessa emergiu do solo, envolvendo tudo em um manto de névoa. Subitamente, uma luz suave emanou do sarcófago, crescendo em intensidade até que todo o mausoléu foi iluminado por uma luminescência etérea. As inscrições nas paredes pareciam se mover, como se estivessem vivas, narrando visualmente a história da maldição e da luta daquela família. Conforme o ritual alcançava seu clímax, o forasteiro sentiu uma presença imponente se formar diante dele. Era uma figura sombria, vestida com os trajes da nobreza antiga, seus olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Você busca quebrar o ciclo que nos aprisiona há gerações. A figura falou, sua voz uma mistura de melancolia e esperança. Sim, respondeu o forasteiro, sua voz firme, apesar do medo que lutava para controlar. Lá, eu busco libertar não apenas as almas presas aqui, mas também impedir que essa maldição continue a se espalhar.
Através de seus esforços, você demonstrou a coragem e o respeito pelos poderes que muitos antes de você falharam em reconhecer, disse a figura. Olá, você trouxe luz a este lugar de sombras. Mas saiba que quebrar esta maldição requer um último sacrifício. Você deve aceitar a responsabilidade de guardar os segredos aqui contidos, assegurando que nenhum outro invocará novamente essas forças esquecidas. Compreendendo o peso de suas palavras, o forasteiro concordou, sentindo a gravidade de sua decisão. Com um gesto final, a figura estendeu a mão, tocando o coração do forasteiro com um dedo gélido. Uma sensação de calor e frio, simultaneamente, invadiu seu ser, e ele soube que o pacto estava selado. Quando a luz diminuiu e a figura desapareceu, o forasteiro estava sozinho novamente, mas mudado. O cemitério estava tranquilo, as sombras recuadas. Ele sabia que havia mais histórias para descobrir e mais lugares para proteger, mas agora ele carregava a sabedoria e o dever de um guardião. Ele deixou o cemitério ao amanhecer, o primeiro sol tocando as pedras antigas com uma luz dourada, como se abençoando sua nova jornada. A maldição estava quebrada, mas a história daquelas almas e daquela terra continuaria a ser contada, agora guardada por ele. Não perca o próximo capítulo de Sussurros do Além, Contos da Meia-Noite. Se você ficou arrepiado com os mistérios revelados até agora, prepare-se, pois a escuridão se aprofunda ainda mais. Na próxima parte, nosso protagonista descobre que a chave para desvendar os segredos sombrios não está apenas nos antigos escritos que ele encontrou, mas nas vozes sussurrantes que ecoam pelos corredores da mansão abandonada à meia-noite. O que essas vozes revelarão sobre o passado macabro da casa e seus antigos habitantes? E como essa revelação mudará o curso de nossa história? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe. A verdade está apenas a um sussurro de distância.